Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9 a seguir, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Vejo, minha irmã, meu irmão, o homem sempre, desde a criação, desde aquele momento em que o Senhor havia produzido tudo o que o homem necessitaria para a frente, para ter uma vida muito boa no Jardim do Éden. Todas as suas necessidades básicas já estavam ali produzidas. Deus disse: agora façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E o homem foi tirado do pó da terra. E o detalhe é, o homem foi tirado do pó da terra. E como foi tirado do pó da terra, a terra já algo do mundo. Do mundo. A terra já era do mundo. Aquela substância pertence ao mundo. E o homem foi criado, então, do pó da terra. Deus criou a carne. Deus transformou o pó em carne. Mas ficou aquela herança do mundo. Muito bem. Então, depois de ter criado, depois de ter feito uma espécie como um oleiro, fabricando um vaso, fazendo ali uma espécie de um boné, Deus então soprou nas suas narinas para fazer com que o homem se tornasse alma vivente. Alma vivente. Então, o que foi tirado da terra para fabricar a carne não pode dar vida. Então, o que vem do mundo não pode dar vida. Para o homem ter vida, Deus soprou nas narinas do homem, o fazendo alma vivente. Por isso que, quando nós partirmos, o corpo volta ao pó. Vira pó lá na sepultura. Mas a alma não volta para o pó. Não há pó para a alma. A alma tem que voltar ao Senhor. Ok. Então, nesse dia, o homem recebia a visita do Senhor todos os dias. Todos os dias lá no Éden, o Senhor, no virar da tarde, o Senhor visitava o homem. Era aquela visita diária, cortês, amigável, cheia de amor. Eu fico imaginando as conversas que Adão tinha a oportunidade de ter, vendo a Deus face a face. E o Senhor, então, chegou naquele dia. E estranhou, porque o homem sempre já o vinha receber com alegria. O homem e a sua companheira já vinham receber a Deus com alegria. E naquele dia o Senhor falou: onde está Adão? E aí Deus chamou: Adão, Adão, onde estás? E o homem, todo escondido atrás das árvores, já tinha feito para ele
uma cobertura com umas folhagens, pegou umas folhagens, umas folhas e fez para ele e a mulher uma espécie de cobertura de roupa. E ele não saiu de trás das árvores. Ele disse ao Senhor: vi que o Senhor ia chegando e tive medo, tive vergonha e me escondi porque estava nu. E o Senhor já disse a ele: Adão, comeste da árvore que eu te proibi de comer? Comeste da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas você já não tinha todo o bem comigo aqui, por que você quis conhecer o mal? Pois agora você conheceu o mal. Você agora tem o discernimento do bem e do mal. Mas esse discernimento do bem e do mal já estava com o homem naquela hora que o Deus soprou na narina do homem lá na criação. Que é uma coisa que não há cientista no mundo que possa produzir o quê? Consciência moral. Isso vem de Deus. Todo homem, você pense agora num homem que você acha que foi o mais bárbaro que já existiu. Vamos dar um exemplo. Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler tinha consciência moral. Tinha consciência do bem e do mal. Tanto que Adolf Hitler dizia que o que ele estava fazendo era para Deus. Porque os judeus não mereciam viver porque crucificaram Jesus. Então, Hitler tinha, mas distorcidas por Satanás, uma consciência moral. Isso é para você ver que todo homem tem consciência moral. Isso foi dado lá quando Deus soprou na narina do homem para poder depois levá-lo a julgamento. Não tem como o homem dizer que não sabe a diferença entre o certo e o errado. Só a criança que tem a idade da inocência. Por isso que quem não se fizer como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Porque a criança não tem a consciência do pecado. Ela não discerne entre o certo e o errado. Por isso, ela não peca. Não há pecado onde não há lei. Por isso que até a lei imperou a morte. Da lei até Jesus imperou o pecado. Que, por causa da lei, é que o pecado é descoberto. Veja, vamos voltar às árvores do jardim. Por que Adão teve consciência que estava nu? Porque transgrediu a lei. Ora, mas não dizem que Deus deu livre-arbítrio? Onde está o livre-arbítrio agora? Nunca houve livre-arbítrio. Houve uma lei. Uma lei que nos sujeitava desde o início da criação a Deus. Poderíamos estar no paraíso até agora se não tivéssemos transgredido a lei? Sim, mas não era o objetivo de Deus. Por isso Deus já deu a consciência moral ao homem, o DNA esse, que o faz discernir o certo e o errado, e mais, esse DNA, para ver que estava nu, Deus deu por quê? Porque sabendo em sua onisciência que a onisciência só é onisciência porque possui a presciência. Deus sabe tudo e o sabe por antecipação. Então, Deus sabia que o homem cairia.
E como que o homem voltaria para ele se não tivesse nele o DNA da criação? Não tivesse o desejo de regresso, não sentisse a falta do Senhor. Ora, esse sentimento religioso que existe no mundo, que há tantas, milhares de religiões, de crenças, de fé, tudo é por causa de um só motivo: o DNA da criação, o desejo de regressar a Deus. Mas que o homem que quer achar, preencher em si aquele vazio da falta de Deus, procura muitos meios. E aí dizem, há muitos caminhos para chegar a Deus, há muitos caminhos, mas a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E enquanto você não encontrar o caminho de regresso ao Pai, você vai continuar se sentindo nu. Essa é a sensação que você tem, que falta algo. Como Adão sentiu lá, que faltava algo. Então ele olhou para si e disse, eu não tenho roupa. Os animais não andam assim se mostrando nus, se mostrando sem nada. Eles têm um pelo de cobertura. Eles não se mostram dessa forma, então deve ser isso, me falta roupa. Mas não era roupa, era a transgressão. Cada vez que você transgredir uma linha, um J, uma vírgula dessa palavra, você se mostrará nu. A tua consciência vai acusar, embora todo criminoso sabe que está errado. Ele faz, porque ele quer agradar o mundo. O príncipe desse mundo, o diabo que já está julgado, já está condenado e quer levar mais com ele. Mas as pessoas, para agradar o mundo, para buscar coisas do mundo, prazeres, riquezas, se afastam da presença de Deus. Como Adão se afastou da presença de Deus e notou que estava nu. Então você se sente nu, você só vai estar vestido quando estiver na presença de Deus. Quando você entender que na palavra do Senhor diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que se envergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do Pai. Isso é o que é entender a sujeição que há da criatura para o Criador. Somos sujeitos desde o princípio. Sempre estivemos nu na presença de Deus. Deus nos vê nu. Não há cobertura, não há enfeites, não há roupas bonitas, não há dinheiro, não há posição social. Nada nos faz vestir na presença de Deus. Na presença de Deus estaremos e estamos sempre nus, até entender que somos peregrinos na face da terra e estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Se entendermos o Senhor Jesus como Salvador e Redentor da minha alma, pagar aquele pecado que Adão e Eva cometeram lá, que eu já nasci precisando renascer. Eu nasci precisando renascer, nascer de novo, sair da herança carnal, que foi me dada por herança da produção do meu corpo pelo pó da terra, e entrar na herança espiritual, na herança da família de Deus. Essa família aqui da terra nada pode me dar. Nada pode me dar. O único que pode me levar para onde é o meu destino é Jesus Cristo, meu Senhor. Amém
e amém, Senhor Jesus.